acho que não pode perder de vista que o livro não é só um mercado de livros, não é um mercado editorial. O livro, ele debate o mundo, né? Você tem questões de política, questões de democracia, questões do feminismo, questões de gênero, questões da própria literatura, questões da universidade. O mundo dos livros é o mundo em que a gente vive, né? No episódio do podcast do Publish News dessa semana temos Ana Cecília Impelizieri Martins, a Cissa, jornalista, editora, mestre em História Social e doutora em Literatura Brasileira pela PUC-Rio, fundadora e diretora editorial da Bazar do Tempo. Conversamos sobre a trajetória da editora, o impacto do jornalismo no mercado editorial, as mudanças na comunicação e a sustentabilidade do setor. Passamos por feminismo, inovação e desafios atuais. A conversa oferece um panorama único do mercado de livros no Brasil. Este é o episódio 414 do podcast do Publish News, do dia 24 de março de 2026, gravado no dia 23. Eu sou Fábio Errara e esse episódio teve a participação de Mônica Ramalho. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook e TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. Também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões e até 5 estrelas. E agora, Ana Cecília Martins. Cissa, bem-vinda aqui ao nosso podcast do Publish News. Estou muito feliz fazendo parte desse time. Tenho me esmerado numa cobertura que valoriza a mulher, a autora, o independente, aquele que está começando, aquele novo que tem alguma coisa extraordinária ali, né? E você já me deu uma entrevista para o podcast do Oceano Delas, foi das primeiras, foi muito importante para a gente naquele momento. E se a gente não tivesse feito e fizesse agora, seria importante hoje, porque a Bazar está fazendo 10 anos. Não é para qualquer editora, ainda mais publicando livros com excelência que você publica, capas belíssimas, edições cuidadíssimas e tudo sempre muito interessante. Então, eu vou voltar aqui na nossa história, que a gente trabalhou no Jornal do Brasil em 1900, outro dia eu vi um vídeo muito engraçado na internet que era uma pessoa falando, eu nasci em 2009. Aí aparece uma coisa super moderna assim no fundo. Aí o pai fala assim, eu nasci em 1900. Aí aparece uma coisa pré-histórica e tá atrás dele. Então a gente é pré-histórica aqui, né? Exato. Vamos lá, você tem saudade de ser jornalista? Como é que você avalia a cobertura literária que é feita hoje pela imprensa brasileira? Bom, obrigada, antes de tudo, obrigada, Mônica, obrigada, Fábio, Publish News. É uma alegria estar num podcast da Publish News, que é esse espaço, né, do mercado editorial no Brasil. Então, eu fico super feliz de a gente poder falar um pouco sobre esses 10 anos da Bazar do Tempo. Com você também, lembro muito desse nosso encontro, Mônica, foi muito bom, porque é muito importante, eu acho que a gente falar sobre essa trajetória, porque a gente pensa melhor sobre ela, né? Porque no dia a dia a gente vai fazendo acontecer, a gente vai fazendo os livros, e de repente quando passam 10 anos, a gente fala, gente, como a gente chegou até aqui? E a conversa é uma maneira da gente pensar, né? Eu acho que tem um livro que a gente fez recentemente da Susan Sontag, que é uma grande conversa, que ela fala, eu amo conversa, amo entrevista, porque é nesses contextos que eu consigo formular as minhas ideias. Eu acho que comigo também é um pouco assim. Então, enfim, estou super feliz de estar aqui com vocês. Essa pergunta do jornalismo, né? Eu acho que a gente nunca deixa de ser jornalista. E eu acho que muitas características do jornalismo são muito boas para o mundo editorial. Não é à toa que a gente tem muitos jornalistas e muitas jornalistas, né, trabalhando como editores em diversas outras áreas dentro de editoras no Brasil. Porque eu acho que a gente tem acho que o editor e a editora tem que ter um olhar muito amplo para o mundo, né? Pelo menos essa editora, Bazar do Tempo, como a gente concebe, ela quer ter uma participação no debate contemporâneo, ela quer ter uma importância, né, no mundo hoje para pensar o que está acontecendo, para estimular o pensamento crítico. Então, acho que o olhar do jornalista que está muito atenta, a jornalista está muito atenta para o mundo, eu acho que isso traz muito, muito ganho, né, para uma editora.
Eu acho uma profissão totalmente apaixonante, né? Eu acho que muitos dos livros têm muito a ver com o jornalismo. Recentemente, a gente fez 2 livros de 2 jornalistas, então aí pra gente realmente foi o auge. Fez o livro da Cecília Oliveira, né, como Nasce Miliciano. A gente está preparando agora o livro da Cris Fibe, que é, né, a referência absoluta do jornalismo feminista e lutando e chamando a pauta para as questões de violência contra as mulheres. É, então, isso para dizer, eu acho que o jornalismo está muito dentro de mim e eu acho que isso me ajuda demais no meu trabalho, né, como editora. A cobertura é, do jornalismo, né? Eu acho que a gente, obviamente, como diz a Mônica, a gente vem de priscas eras. O jornalismo no Brasil perdeu muito espaço, quer dizer, os livros, né, perderam muito espaço. A gente perdeu cadernos literários, né? Só nos 2 maiores jornais que a gente, do Rio de Janeiro, por exemplo, né? A gente tinha o caderno Ideias do Jornal do Brasil, e a gente tinha o Prosa e Verso no Globo. Então, assim, só para de saída a gente já teve, né, 2 perdas enormes. E que a gente acho que não pode perder de vista que o livro não é só um mercado de livros, não é um mercado editorial. O livro, ele debate o mundo, né? Então, assim, você tem questões de política, questões de democracia, questões do feminismo, questões de gênero, questões da própria literatura, questões da universidade. Quer dizer, o mundo dos livros é o mundo em que a gente vive, né? Então, acho que quando a gente perde espaço para o mercado editorial, a gente perde um espaço para debater ideias. Então, eu acho que isso eu acho que é uma perda, né, para todas as pessoas. Então, obviamente que no mundo dos livros a gente sente isso mais diretamente. Mas ao mesmo tempo a gente vê, digamos, uma reação, né? Porque a gente também não pode perder de vista que a internet tem outro espaço, tem outras revistas, né? Revistas eletrônicas e tem todo esse universo de influencers e de pessoas que pensam essas questões que trazem o livro para, né, para esse ambiente. E eu acho que teve essa reação que tem sido bonita, né? A reação dos clubes de leitura, a relação de pessoas que têm uma projeção na mídia, que escolhem um livro, né, como um objeto que agrega valor também para elas, né, para as suas carreiras, né? Então, eu acho que é um outro tempo, sem dúvida, mas digamos que na mídia tradicional a gente perdeu bastante espaço. E encontramos outros, né? Que eu acho que isso é muito importante, até para encontrar outros públicos também, né? Que não a gente não tem mais só aquele público mais convencional, de intelectuais que querem um livro. Eu acho que também tem um crescimento, né? Eu acho que um espalhamento realmente do livro para outras classes sociais, que isso é maravilhoso e muito importante, para outras gerações. Então, acho que a gente não tem só a lamentar. Eu acho que o livro ele foi meio um rio, assim, vai né, descobrindo outros lugares para circular. Cissa, acho que eu queria também de você um pouco de que você estava falando de a gente está aqui conversando e relembrando um pouco e também formulando esse caminho, né? Imagina, eu estava vendo assim 10 anos atrás, que parece, eu não sei, também eu não sou uma pessoa tão nova assim, e falo, pô, 10 anos atrás parece, mas assim, é uma vida que aconteceu, né? Eu estava vendo que são 10 anos do golpe, né, com a Dilma, que foi um ano horrível, assim, para mim, o mercado estava se retraindo, tinha muito pouca a compra governamental, que era algo muito importante, continua sendo, né? Mas você vendo os números de venda, o que são bem diferentes, né? A gente teve um ano passado positivo, né? Mas naquele momento era muito diferente, né? Quer dizer, também era a cultura em si estava muito sob risco, né? Digamos assim. Como que você lembra qual que é, se for assim, putz, vou fundar uma editora, né? Você já veio de um caminho bem importante dentro do mercado editorial, né? Já você passou pela Casa da Palavra, por outros lugares e falou assim, vou fazer uma editora nesse momento que não parece ser exatamente tão. O que você pensou na hora, assim? ah, qual a ideia que você tinha de editora, né? E esse caminho que a gente chegou aqui?
Não, ótimo. Eu acho que tem uma especificidade assim, nesse momento da Bazar do Tempo, que acho que você mencionou, Fábio, é que eu vinha de uma outra editora, que era a Casa Palavra, e com um trabalho já realizado ali e com essas relações com autores e autores. O que eu acho que na vida de uma editora, né, de uma editora, eu digo a pessoa física da editora, essas relações, esse compromisso com pessoas é algo muito assim, fundamental, essencial, pelo menos na maneira como eu entendo, né, esse trabalho. E aí o que acontece é que isso foi uma. Assim, a gente teve uma experiência ali com um grupo estrangeiro, um grupo Leia que entrou no Brasil muito também, muito assim, acho que empolgado com as questões das vendas, com as possibilidades das vendas governamentais, que eu me lembro que dizia, nossa, naquela época o governo brasileiro, como um comprador único, era o maior comprador de livros do mundo. Então tinha toda essa expectativa, né? Que nesse momento também foram entrando outros grupos estrangeiros no Brasil. E que depois, logo um pouco tempo depois, isso não se confirmou, né? A gente teve vários percalços, assim, né? As vendas pararam, né? Enfim, o mercado se retraiu e tudo mais, até teve uma saída desse grupo. Ou seja, esse assunto, esse segundo assunto que você puxou impactou diretamente nessa história. E como eu saí, então, da editora e tinha essas relações estabelecidas, projetos já, né, assim, encaminhados, o que eu pensei não foi nem assim, vou começar uma coisa do zero, como que vai ser? Eu acho que foi muito mais. Eu preciso continuar, dar continuidade a esses projetos, assim, encontrar uma outra plataforma para realizar esses livros com essas pessoas, né? Então, quem eram essas pessoas? São algumas que infelizmente não estão aqui, mas que foram muito importantes para o Bazar do Tempo, outras que estão aqui até hoje, que continuam sendo muito importantes para o Bazar do Tempo. Então, assim, eu posso citar o Ferreiro Goulart, que não está mais aqui, a professora Cleonice Berardinelli, queridíssima, né, que deu presente de viver até 105 anos, ou 106, não me lembro, né, fazendo livros sobre literatura portuguesa do Brasil. E a gente fez muitos. A gente começou uma coleção quando ela tinha 96 anos, uma coleção. E Eduardo Jardim, Adriana Calcanhoto, que foi um dos primeiros livros que a gente fez, foi o livro de letras da Adriana, com o Eucarnano Ferraz. Então, eu tinha muito esse sentimento de responsabilidade com pessoas, né? Porque eu sempre falo, o que me interessa nos livros são as pessoas que fazem os livros, né? Então, eu acho que eu tenho muita dificuldade de falar, não, vamos separar a pessoa do livro. Não, eu acho que para mim, pelo menos para mim, é uma coisa só. Eu não tenho essa dificuldade de separar. E é a delícia também, né, de fazer livro com as pessoas que estão aqui, que a gente pensa junto, que a gente constrói junto. Então foi uma certa continuidade. Tinha também um livro que já estava sendo feito do Evandro Teixeira, nosso grande fotojornalista, do Pedro de Moraes, que foi o primeiro livro que a gente fez, primeiríssimo, que é um livro vivendo de fotografias dele. Então, eu acho que teve essa. Eu acho que talvez, né, Fábio e Mônica, se eu pensasse demais, talvez a Bazar do Tempo não tivesse né, tido esse início lá atrás. Mas eu acho que foi não só uma responsabilidade e uma vontade de continuar fazendo, como também uma grande força, um grande estímulo dessas pessoas, né? Eu estava vendo agora, exatamente por relembrando esses momentos, a gente tinha uma salinha pequenininha num quarto, dentro de um apartamento no Baixo Gávea. Então, assim, eu tava vendo uma foto da Adriana lá dentro, a gente numa mesinha no computador, o Eduardo passando, né? Então tinha uma coisa também, designers, né? A dupla design da Cláudia, do Ney, o Ângela Fernanda. Então tinha uma coisa assim muito, poxa, né? Pessoas dando força, vamos continuar, vamos fazer junto, né? Aquele projeto. Então acho que foi um grupo mesmo que foi me empurrando, né, para a gente seguir fazendo. E eu acho que nesse momento
eu não tinha muita ideia do que seria a editora, assim, né? Tem editoras que nascem com um projeto editorial muito amarrado, né? Eu posso citar, assim, editores que eu super admiro, a Chão, por exemplo, que tem um projeto de documentos históricos e análise dali, que nasce assim, continua. Várias outras editoras independentes que têm um projeto muito amarrado desde o início. A editora A Bazar do Tempo, eu acho que o que impulsionou foram projetos de características diferentes, mas com pessoas que eram pessoas próximas, que eu admirava, e com ideias que eu admirava, né? Que eu citei livros de crítica cultural do Eduardo Jardim, livros de fotografia, livros de letras da Adriana Calcanhoto, livro de poemas do Rumi com o Marco Lucchesi, sobre a cidade do Rio de Janeiro, do Edmilson Martins Rodrigues, enfim, tinha um conjunto. E teve um momento que foi muito marcante na nossa história, que foi 2018, quando por intermédio do Eduardo Jardim, que estava fazendo esse livro, Tudo em Volta Está Deserto, que é sobre três momentos que ele escolhe para falar sobre cultura, né, arte e ditadura, que é Antônio Calado, Ana Cristina César e o show da Gal, né, o Gal Fatal, total. E a gente convida, então, a Heloísa, na época, Buarque de Holanda, para fazer a orelha desse livro. E a Heloísa é aquele aconchego, né? Você chega na casa da Heloísa, tem gente saindo, você entra lá, você almoça, você janta, conhece cachorros, conhece 3 pessoas, enfim, aquela coisa maravilhosa. Ela te abraça, vem um cachorro, você no seu colo. Enfim, então a gente se encontrou nisso tudo. A gente passou uma tarde toda conversando. E ela falou: gostaria muito de reeditar um livro dos anos 90, que ela tinha publicado nos anos 90, pela Rocco, sobre teorias feministas. Que lá era, né, realmente, tinha sido super, como tudo que a Heloísa faz, super pioneira em, enfim, em consolidar esses artigos. E eu falei: nossa, mas maravilhoso, imagina a Heloísa, aquela autora que eu lia, não tem ninguém que não tenha feito uma faculdade de comunicação que não tenha lido, né, Heloísa. Tá, eu falei: vamos embora. A gente começou a fazer esse livro, analisando o que tinha envelhecido mal, né, e os textos que tinham sobrevivido ao tempo. E a gente foi juntando, aí nasce desse encontro o pensamento feminista, conceitos fundamentais. E a Luísa fala assim: não, mas agora não tem como a gente fazer só das estrangeiras, e muitas estrangeiras, não, a gente tem que fazer também junto o das brasileiras, porque o que essas mulheres fizeram naquela época de ditadura, porque elas estavam escrevendo sobre gênero, né, em plena ditadura. Então vamos fazer um segundo volume, pensamento feminista brasileiro, formação e contexto. E aí foi aquela coisa, falou: gente, como que eu vou falar não? Eu não tinha alastro para fazer esses 2 livros. Cada livro, 400 páginas, 1000 autores, para você, gente, né, enfim, liberar esses direitos. Donna Haraway, Patrícia Hill Collins, assim, pessoas enormes, John Scott, Teresa de Lauretis, e todas as brasileiras incríveis que são também pioneiras. Eu falei: vamos! Não, porque não tem como perder essa oportunidade. É uma sensação que eu tinha de que privilégio, meu Deus, assim, vai ou racha, né? Vamos lá. E respirei fundo e foi. Então, não só naquele momento esses livros tiveram uma recepção muito positiva, como eles serviram para a gente perceber que existia uma demanda muito grande, um tipo de bibliografia que não tinha, né, que não era muito atendido, né, esse desejo, essa demanda não era muito atendida. Então, eu acho que isso foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas. E dessa experiência, depois saíram 2 outros volumes, né, o Pensamento Feminista Perspectivas Decoloniais, depois, 5 anos depois, o Sexualidades no Sul Global. Mas antes daqueles conjuntos, a gente foi vendo: poxa, que autor incrível, o Hiroki Oyumi, que tinha um artigo no livro, né, o Pensamento Feminista, Conceitos Fundamentais. Poxa, vamos lançar um livro só dela, um livro inteiro dela, autoral dela? Sim. Donna Haraway, a mesma coisa. Então a gente foi
na verdade, desdobrando aquela experiência para outros livros que foram chegando no catálogo. E livros, né, A Invenção das Mulheres, por exemplo, da Euron, que é um dos livros mais vendidos até hoje, o Manifesto das Espécies Companheiras, da Donna Haraway também, sem falar na própria coleção, né, Pensamento Feminista. Então, a partir desse momento, não só a gente começou a consolidar e a entender uma vocação da editora, da Bazar do Tempo, como também a gente começou a contar com a parceria constante da Elo. Porque a Elo é esse farol, né? Essa bússola, vamos para cá, vamos para ali, o que a gente faz, o que a gente não faz. E aí, com a ajuda da Elo, na conceitualização, na escolha da logo, marca e tal, a gente criou em 2021 o Clube F, que aí é onde junta, né, Mônica e Fábio, não só uma questão editorial, assim, uma coerência editorial, de a gente ter um clube de assinaturas para o qual a gente vai mandar todo mês um livro inédito de temática feminista, não necessariamente estrito senso, né? Pode ser uma teoria feminista, mas pode ser também um ensaio de uma grande autora, onde as mulheres sejam referência, como também do ponto de vista operacional, financeiro, a gente ter um grupo de assinantes que esteja lá todo mês, ou seja, é aquela venda que garante a nossa aposta em comprar livros, às vezes, mais caros no mercado internacional, a traduzir, a trazer coisas inéditas, a investir, às vezes, em livros que demandam uma pesquisa mais extensa, né? Um adiantamento. Aí a gente começou, digamos assim, não só a ganhar um pouco mais de musculatura, como também E o Clube F obrigou a gente a se profissionalizar, porque a gente tinha um compromisso com aquelas e aqueles assinantes para mandar o livro todo mês a partir do dia X. Né? Então a gente tinha que fechar o livro, entregar, né? Ter um cronograma muito amarrado. Então, eu acho que, ou seja, esse acontecimento em 2021 foi extremamente importante por todas essas razões, né? Do ponto de vista conceitual, digamos assim, e também profissional, né? Operacional, né? Para a editora. Você falou aí da Elo, né? A Elo realmente super um farol mesmo, né? Quando ela se foi, você escreveu um belíssimo texto. Inclusive, quero adotar aqui, quero deixar pontuado que você fala dela no presente. Então, de certa forma, eu acho que ela continua te orientando aí, né? Total, Mônica, acho que uma coisa que eu escrevi foi exatamente isso. Eu nem reparei, mas isso, obviamente, que me emociona muito, porque tem essas palavras que as pessoas usam quando as pessoas morrem, né? Aí ela partiu, ela nos deixou. E aí, de repente, eu ficava falando, gente, essas palavras não encaixam com a Elo. A Elo não me deixou, a Elo não partiu, né? A Elo tá aqui. Então, a Elo tem uma coisa que ela tem. Acho que como a gente conviveu bastante nos últimos anos, acho que eu tenho muito internalizado, assim, algumas opiniões dela, algumas reações dela. Então, sem dúvida. E uma coisa que eu acho engraçado também, que une essas duas coisas, né, que essas conversas aqui, esses temas, que é o Jornal do Brasil, o jornalismo, Elo, feminismo, é que ela deixou um livro, né, que é organizado pelo André Botelho, pela Carolina Tressoldi, que fizeram essa biografia intelectual dela, que foi um pedido dela mesmo, que bom que a gente conseguiu fazer antes dela morrer, que é o Lô Teixeira, Crítica como Vida, e que a gente está publicando agora, no final do mês de março, o Crítica e Rebeldia, que são os textos da Heloísa no Jornal do Brasil. A Heloísa não era uma jornalista, mas era uma crítica cultural, e então o André e a Caroline reuniram esses textos, que durante um tempo ela teve uma coluna mensal, depois primeiro no Ideias, depois ela teve no Caderno B, e que ela fala desse momento muito importante, que é anos 80, da redemocratização no Brasil, que lugar que a cultura e a arte tinha ali naquele momento, sem precisar, né, ter um projeto contra alguma coisa. Então ela vai falando assim, a gente lendo hoje, né, falando, acabou de chegar da Inglaterra Ana Cristina César, lançando o livro Luvas de Pelica. Aí você fala, gente, olha que barata, a amiga dela chegando. Então tem esse documento histórico com essa verve da Elo,
de uma maneira de falar muito próxima, muito, muito única no uso, né, das palavras. Então, dia 28 de março, né, é a marca de um ano da morte da Elo, e é exatamente no dia 28 que a gente lança esse livro, é o primeiro livro póstumo, né, da Elo. E com a chegada de um instituto também, uma iniciativa dos filhos, com uma equipe de pessoas ligadas à Elo, né, uma equipe da qual eu faço parte, que é o Instituto Elô Teixeira, que quer exatamente dar continuidade aos projetos dela, não só livros, mas também Universidade das Quebradas, que é esse projeto totalmente revolucionário que ela fez na UFRJ, enfim. Então, Elô presente mesmo. Então, esse instituto vai ser lançado agora, que eu peguei semana passada esse livro aqui emprestado com um amigo, o Explosão Feminista, e na verdade, eu estava esperando ele terminar uma reunião, estava dando sopa o livro, eu comecei a ler a introdução, eu fiquei louca, porque eu descobri o feminismo muito tarde. E ela também, mas isso, tipo assim, dá para fazer muita coisa ainda, né? Estamos aí fazendo. E aí, quer dizer, quando eu li a notícia sobre o Instituto, eu falei, ué, eu nunca soube disso, então é uma coisa que realmente está sendo lançada agora. Exato. Digamos que a Bia Vieira, que é a diretora do Instituto, está chamando de soft opening, né? Porque, ou seja, o primeiro produto mesmo, né, que o Instituto apoia é o livro. Vão estar lá os filhos, a Beatriz, outras pessoas que integram o Instituto, mas a ideia é que o Instituto, junto com a Bazar do Tempo, junto com a FRJ, com o PAC, mantenha, né, as ideias, os projetos, essas iniciativas da Elo vivas, né, vivos. Não, antes da gente seguir, como eu mostrei a capa do livro, desculpa, ouvinte, chama Explosão Feminista, Arte, Cultura, Política e Universidade, foi lançado pela Companhia das Letras. É um livro grosso e que já dá vontade de pegar e não fazer mais nada a tarde inteira, ficar só lendo. Exatamente, foi esse momento que ela fez isso, se eu não me engano, acho que é 2018 também, esse livro, que foi o mesmo ano que a gente lançou os 2 primeiros volumes do pensamento feminista também. A Câmara Brasileira do Livro realizará de 13 a 15 de maio de 2026 a 5ª edição do Encontro de Editores, Livreiros e Distribuidores e Gráficos, o EELDG. Serão 3 dias de conteúdo estratégico, networking qualificado e troca de experiências com os principais profissionais do setor editorial, no Casa Grande Hotel Resort Spa, no Guarujá, em São Paulo. As inscrições para participação presencial ou online já estão abertas no Simpla. Basta procurar pelo nome do evento ou acessar cbl.org.br. E garanta sua vaga e aproveite os descontos dos primeiros lotes. Você falando também um pouquinho do que a gente falou do começo, né, de como que a editora foi caminhando, etc. E que foi um certo acaso não, mas a continuidade de um projeto, né? Só que a gente mudou muito nesse meio tempo, né? Muito, em muitos lados, né? A gente falou as livrarias mudaram, a forma que as pessoas compraram, a forma que as pessoas conhecem, você falou também. Mas o que você pode falar de 10 anos depois, né? Tipo, hoje em dia, que você tinha na cabeça naquele momento, a forma de você comunicar com os leitores, que antes a gente fazia através das livrarias, né? Como que você pode dizer um pouco da mudança desses tempos, né? Eu acho, Fábio, que acho que para editores assim da minha geração que exatamente estavam acostumadas, né, com outro modelo de negócio mesmo, assim, né, livraria, editora faz livro, distribuidor distribui, livraria vende, né? Hoje em dia isso está totalmente embolado, né, no meio do caminho. Obviamente que a gente ainda tem esse circuito, e é um circuito, na minha opinião, obrigatório para a sobrevivência, eu acho, do livro, né? Assim, a gente não tem como a gente prescindir das livrarias, até porque as livrarias são um lugar de encontro, elas são muito mais do que vendedores de livro. Mas o que a gente viu é que como tem questões realmente que são maiores do que as editoras, né? Que são questões políticas, questões econômicas. Por exemplo, a questão ausência de uma lei do preço único, né? Que faz com que as editoras sejam obrigadas a entrar num formato de negócio que
leva a gente muito para o formato digital. Não estou falando nem do formato digital, do livro digital, porque isso foi crescendo para a editora, é importante, hoje em dia não é nem um pouco desprezível, né? O que é a receita dos livros digitais para Bazar do Tempo, mas eu digo mesmo dessas plataformas digitais, lê-se a maior de todas, a Amazon, que disputa com a gente mesmo, né? Assim, então, assim, o que acontece é que, por um lado, as editoras, né, a gente tá falando do mercado brasileiro, obviamente, elas precisaram se movimentar para fazer as suas vendas diretas, né? Que eu acho que essa coisa do site, de cuidar do seu site, do site ser um lugar de encontro também dos seus leitores, das suas leitoras, não só o Instagram, não só as redes sociais, mas o site, a gente, né, pela Bazar do Tempo falando, tem um blog com conteúdo interessante, como se comunicam com os livros, para as pessoas saberem que vão no site, vão encontrar sempre alguma coisa, uma novidade. Então, eu digo isso porque o escopo da editora, ele se ampliou demais. A editora não é mais só aquela que faz o livro. Né? A editora faz o livro, a editora tem que vender o livro, a editora tem que fazer o evento, a editora ela tem que fazer o seu site bacana, tem que fazer conteúdos extras, a gente ainda faz o clube do livro, né? O clube de assinaturas e negocia e tudo mais. Então, eu acho que o mercado, ele tem uma deformidade, né, no Brasil. Ele tem essa deformidade, assim, né, assim, que é isso de a gente ter que fazer, que a editora tem que fazer mil coisas, né, inclusive essa venda direta. E às vezes isso a gente desagrada o livreiro e a livreira, que é a última coisa que a gente quer. Pelo menos eu digo pela Bazar do Tempo. Né? Tem editoras que não estão muito preocupadas com livraria, nós sabemos. Né? Tem uma editora que a livraria não faz a menor diferença no negócio. Tem editoras que nem vendem para livraria. Mas a Bazar do Tempo ama as livrarias. A gente existe pelas livrarias, a gente quer estar nas livrarias, a gente faz os eventos, a gente traz as autoras, os autores. Então, a gente é muito. Então, a última coisa que a gente quer é que um livreiro, uma livreira, vai no nosso site e fala: putz, você está dando 30% desse livro, não acredito. Eu falei: mas vai na Amazon, a Amazon está dando 40%. Né? Então, eu acho que isso é super. É uma sinuca de bico mesmo, porque a gente tem obrigações, a gente tem metas, não é meta pra gente, né, assim, ganhar muito dinheiro, mas meta pra gente conseguir fechar o ano, pra gente conseguir reimprimir livros, que é um gargalo enorme para as editoras, pelo menos para Bazar do Tempo. A gente é aquele problema bom, putz, acabou o livro, mas putz, a gente vai conseguir reimprimir agora, né? A gente tem vários. Nesse momento, a gente tem, sei lá, uns 6 livros que vendem e que estão na fila para a gente, né, reimprimir. Mas então a gente precisa vender, e o que acontece também é que o público leitor ele se vicia no desconto. Então, cadê o desconto? Não tem desconto? Vou comprar. E aí gente, a gente vê muito isso em feira. As pessoas vão ver o preço e estão do nosso lado, com o telefoninho vendo quanto está na Amazon. Assim, assim, é um suicídio, né? Digamos assim, para o nosso mercado. Ao mesmo tempo, como a gente vai negar que a Amazon é um componente importante do resultado das editoras? Enfim, né? E que compra, que paga, né? E que às vezes você tem um problema com alguns livrarias conseguindo que a gente não paga o frete, vai lá longe, depois não paga, enfim. Então, ou seja, é um imbróglio que uma editora, infelizmente, do porte da Bazar do Tempo, não resolve sozinha. A gente tem que se juntar, a gente tem, né, as representantes de classe e tudo mais, que talvez a gente tem que ter mais força de vontade para mudar esse jogo, né? Então, eu acho que o que a gente faz como editor independente para se fortalecer, o que a gente tem, por exemplo, a Bazar do Tempo tem com outras editoras independentes, que é esse coletivo Sete Selos, que são editores independentes como a Bazar do Tempo, que nós nos unimos para estarmos mais fortes em feiras, como a Feira do Livro do Pacaembu. Depois a Sete Selos se juntou com mais editoras e nós fomos compiladas, coletivo compiladas na Bienal do Rio de Janeiro. Fizemos um trabalho super bonito, ganhamos
o prêmio de segundo melhor stand da Bienal. Então, enfim, então acho que a gente se movimenta muito. Ninguém, ou seja, se tivesse fácil, a gente estava, né, tranquilo, parado, enfim, vendo, né, a banda passar. Mas não, acho que a gente se movimenta muito para fazer a diferença, para estar mais forte, para estar com mais espaço, para chamar mais atenção e para fazer alguma diferença nesse debate também, sabe, Fábio e Mônica? Porque se a gente chega, se nós chegamos 7 editoras independentes que são relevantes, que têm autoras e autores importantes e tal, é diferente de chegar a Bazar do Tempo sozinha, né? Ou outras editoras também sozinhas. Então, eu acho que a gente vai se reinventando, né? Acho que nesse tempo. Acho que nesse tempo a gente reinventou. Eu me lembro que a gente demorou muito para ter venda no site. As pessoas falam assim: como você não vende no seu site? Porque é isso, filme, que a gente tem livraria. Mas não, se você não tiver site, você não existe. Então, eu acho que a gente foi. Você inventou na pandemia, porque na pandemia um monte de gente correu atrás de site. Exato. A gente trabalhou, e é isso também, a gente trabalhou muito para não vender livros, eu me lembro disso, né? Também que a gente criou uma newsletter que era Pensar o Tempo, se eu não me engano, que a gente traduzia milhares de coisas estrangeiras, a gente fazia uma newsletter incrível que saía toda sexta-feira e tal, tal. E eu me lembro que a gente tinha um consultor na época maravilhoso, que foi nosso consultor durante anos. André, que eu sinto uma saudade imensa, que ele falou assim: cadê o call to action? Cadê o call to action? Assim, cadê vender livro, né? A gente até esquecia que a gente tinha que vender livro, né? Porque a gente queria contribuir para o debate, ajudar as pessoas, vamos falar o que está acontecendo e tal. Eu falei: tem que vender livro, gente, vamos lá. E já voltamos para nossa conversa. Esse podcast é um oferecimento da MVB América Latina, onde a inovação e a tecnologia impulsionam o mercado do livro. Com a PubNet você ganha eficiência, agilidade e segurança em cada pedido. E quando o assunto é metadados, metadados é com a MetaBooks. Porque, no fim das contas, o propósito da MVB é um só: levar os livros até os leitores. Não, e falando em 10 anos, né? Conta um pouco de como tem sido as comemorações dos eventos, né? Que estão. A gente está gravando no dia 23, né? Vai ser publicado no dia 24, mas ainda tem o que se festejar ainda, né? Sim, sim. A gente concentrou as comemorações em março, porque é nosso mês de aniversário, mas a gente, né, quer continuar o ano com eventos e movimentos assim para celebrar os 10 anos. Então, em março, a gente concentrou. Então, a gente teve o lançamento do livro da Clarice Escorel, no Rio. A gente teve depois um grande evento em São Paulo, com a Megafauna e Cultura Artística, que a gente trouxe uma autora assim, bastante referencial nossa, que é a Rita Segato. A gente convidou a Rita Von Hunt, que é educadora popular que a gente ama, para falar junto, e a Adriana Ferreira Silva. E aí a gente vai fazer esse mesmo formato, mas no lugar da Adriana, que é de São Paulo, a Cris Fibe, aqui no Rio, vai ser agora no dia 25, com a Janela Livraria e NetGava, Espaço NetGava de Cinema. E aí a gente teve também um encontro online com a Ana Rush e a Lube Prates, falando sobre o livro Inesquecíveis, que é essa antologia de poetas brasileiras. A gente teve um encontro na Livraria Janela com a Ana Kiefer, Anitta. Eu já ia falar Anitta Peri Rossi, gente, porque a Anitta Rivera Guerra, ela é maravilhosa tradutora da Peri Rossi, e ficou tão fusionado que o livro fez tanto sucesso, então é Anitta Peri Rossi, Anitta Rivera Guerra. E a Jade Medeiros, que é poeta, tradutora, também coordenadora editorial. E a gente tem, digamos que no mês, a gente termina o mês dia 28, que é um sábado, na Travessa de Ipanema, onde a gente tem uma linda vitrine, a vitrine toda da Travessa de Ipanema, toda Bazar do Tempo. Tá linda. E a gente lança o livro da Heloísa ali. Então, eu acho que foi uma comemoração também, como vocês veem, também plural, né? Pra gente, livros de literatura, livros de antologias históricas, né? O convidado internacional, debate contemporâneo. A gente viveu também, que eu acho uma coisa importante, assim, de citar, porque também me fez pensar assim na beleza de ser independente, porque todo mundo fala, difícil, obviamente tem seus desafios, mas vou contar para vocês. Assim, a gente então, anunciou esse evento, Rita Von Hunt, as Ritas, né? Rita Segato, em São Paulo. Fizemos uma collab no Instagram com a Rita Von Hunt, que tem mais de 1 milhão de seguidores, um sucesso de uma semana, todo mundo
maravilhoso. De repente, um dia começa uma enxurrada de ataques. Que absurdo! Vocês vão fazer feminismo, falta mulher, como vocês vão chamar Rita Von Hunt? Rita Von Hunt não é mulher, Rita Von Hunt não tem útero, Rita Von Hunt não é fêmea adulta. Porque todo esse discurso, que é um discurso ultraconservador, né, que infelizmente com o qual a gente está tendo que lidar no mundo todo, atacando o fato de a gente convidar uma pessoa para fazer parte dos nossos 10 anos que não seja uma mulher. E isso, para a gente, foi muito importante para a gente marcar uma posição, né? Qual é esse feminismo que a gente acredita, né? Feminismo de aliança, feminismo não exclusivo, feminismo do debate, feminismo plural, né? Todo mundo pode falar sobre essas questões, óbvio. E a gente também descobriu de onde vinha isso, de um grupo realmente feminista que tem uma pauta conservadora e muito transfóbica, que eu acho que é muito perigoso, realmente. E a gente achei muito engraçado, porque hoje em dia na internet todo mundo se acha no direito de chegar na sua página e xingar e falar que você não pode fazer isso, né? E se você responde, a faixa é sua, você responde, né? Ué, o evento é nosso. O dinheiro é nosso, não tem ninguém patrocinando. O dinheiro é nosso, o evento é nosso, a festa é nossa, a gente faz o que a gente quiser. Sim. E as pessoas revoltadas, olha só a petulância dessa editora respondendo como elas respondem. Oi! E eu fiquei pensando, se fosse de repente uma empresa que tem sócios, que tem capa aberta, vamos cancelar esse evento, isso vai pegar mal pra gente, né? Esse medo que tem hoje em dia da polêmica, né? Medo da imagem, como que isso vai terminar. E aí deu uma sensação tão boa pra gente, que obviamente no começo não foi uma sensação boa, né? Porque até a gente entender de onde vinha isso. Obviamente que a gente ficou, pô, o que pode acontecer com o evento se vai alguém aparecer lá? Mas a gente estava tão certa do que a gente queria fazer, da pertinência do que a gente organizou, e a gente começou a responder, e aí todo mundo falou, gente, aí todo mundo esvaziou totalmente, porque é isso, né? Assim, a gente tem uma importância também no fato de ser uma editora independente, da gente produzir pensamento e da gente poder e idealmente ter posições, né? De entender um papel social, um papel político no Brasil de hoje, onde a gente produz livros e conhecimento, ideias e tudo mais. Então, fora isso, depois a Rita perdeu as conexões, eu falei, não, o evento estava marcado para as 19 horas lá no Cultura Artística em São Paulo, ela chegou em Guarulhos 19h05, mas chegou lá e foi uma festa, foi catártico, porque eu acho que muitas pessoas estavam lá, estava lotado, tinham acompanhado isso, esse assunto foi debatido, que eles falaram assim, você discorda? Vem conversar com a gente, né? Porque eu acho que é importante ouvir a Rita Segato, ouvir a Rita Von Hunt, a Beatriz Ascioli-Lisch, que é uma grande antropóloga, autora de um livro importante nosso, Precisamos Falar de Consentimento, também estava lá, Adri Ferreira, enfim. Então, eu acho que foi uma comemoração, está sendo, né? Mas semana passada foi uma comemoração cheia de emoções. E aí, me lembro do dia seguinte, a gente acordou a equipe, falei, equipe, poxa, parabéns, que bom a gente entender que todo mundo concorda, que a gente está na mesma página, que nós estamos aqui fechadas nessas ideias, né? Nesse feminismo que a gente acredita, né? Que eu acho que a gente tem tantas divisões nas pautas hoje em dia, né, nas pautas importantes, que a gente está aqui para, na verdade, reunir, não para dividir, né? Então, enfim. Então, foi bastante, digamos, Fábio, foi bastante simbólico, assim, esse episódio, assim, das comemorações. Mas é muito bom também que, enfim, as pessoas se manifestem, que a gente também saiba quem é da nossa turma, quem não é. Quem não se aproxima, né? Quem não se interessar, tudo bem, fique aí na sua, mas a gente que se interessa, que concorda com uma Erika Hilton à frente das coisas, se embora, né? O mundo mudou, a gente precisa se atualizar, é isso. Exato. Agora... Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Unlivro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Unlivro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Já que você falou de uma polêmica, tem 2 polêmicas rolando no mercado editorial que eu queria saber como a Bazar se posiciona. O uso da inteligência artificial, que a inteligência ajuda em muita medida, em outra medida não tanto, porque também rouba ali né,
capacidade intelectual das pessoas e tal, o uso da inteligência artificial e o uso do Shrink aquele plastiquinho que envolve o livro, que já, né, todo mundo está aí debatendo, parece que já tem uma empresa que consegue fazer esse plástico de uma forma biodegradável, será que isso é viável? Não sei, porque são questões que você, com certeza, no Sem seu dúvida, ritmo, na sua rotina, você está mergulhada, né? Eu acho, vou começar pelo Xerink. Eu acho que é uma pauta importante. Eu acho que tudo que diz respeito à questão de meio ambiente, eu acho que a gente não pode, a gente lida com papel, né, com uma matéria altamente, né, finita também, enfim. Eu acho que, né, a gente mexe com os recursos naturais, então acho que a gente tem que estar, eu acho importante. Não sei se foi a melhor forma de ter sido abordado o tema, né? Assim, pessoas que não são das editoras, que são digamos, do ecossistema, né? Autores, atores ou curadores de eventos e tal, falar isso e colocando as editoras numa situação um pouco delicada, assim, como nós fôssemos, além de tudo, né, poluidores e tudo mais. Então, acho que a maneira que foi feita, acho que foi meio infeliz. Até porque, se a gente for pensar nisso, tem pessoas também que lidam com empresas altamente poluentes, como patrocinadoras, né, e tal, tal, tal. Então, Claro. assim, Até a a gente Amazon exige, né, que o seu livro esteja tem, embalado. tem Então, isso. E eu acho que isso revela mais do que a Amazon, que também a Amazon exige, isso, sem dúvida. Então, a gente não pode, né, omitir essa questão. Mas também não é, a gente também sabe que não é só a Amazon. Eu acho que o mercado brasileiro é um mercado de consignação. A gente mora num país tropical, extremamente úmido. A umidade faz muito mal ao papel. Então, se você manda um livro para Belém, consignado, depois ele não vende, ele vai voltar 2 anos depois. Se ele não tiver xerincado, ou mesmo no estoque, se ele fica parado no estoque, é uma maneira de proteger o nosso produto. Porque é um produto que a gente paga muito caro. A impressão do livro hoje em dia é o ponto mais caro de uma produção, né? Quase sempre, na maioria dos casos, pelo menos, né, do que a gente tem visto, né? Aumento de papel, de tinta e tudo mais. Então, eu acho muito injusto, de fato, você atacar uma coisa isolada sem conhecer a dinâmica do mercado. Porque o autor fala isso, que assinaram vários autores, mas assim, mas ele tem uma solução para isso? Ele vai então lutar para a gente pela lei do preço fixo? Ele vai, entendeu? Assim, lutar para isso só, entendeu? Ou, mais uma vez, acho uma discussão importante, mas, né, ele faz também, vai na Zona Sul, aqui no Rio de Janeiro, para comprar tomate, também falam isso? Chega lá, porque eu sou a pessoa que leva minha sacola para o supermercado. Mas eu não vejo ninguém fazendo isso no Rio de Janeiro, levando a sacola para o supermercado. Essas pessoas que assinaram isso também levam sua sacola para o supermercado? Para farmácia, que você entra na farmácia com 3 sacolas, com 2 produtos. Então, assim, eu acho que falta um pouco de coerência, assim, em geral, mas acho uma conversa super importante, até porque, né, Mônica e Fábio, a gente sabe que, por um lado, é muito importante para a preservação do produto, mas quando eu chego numa livraria, no livro da Bazar do Tempo, a primeira coisa que eu faço é tirar o plástico, se é um livro que está ali no exposto, porque eu, por exemplo, quando vou comprar o livro, eu quero abrir o livro. Então também não é bom para venda. A venda no ponto de venda. Então, assim, é ideal? Não é. Mas é porque ele é um reflexo da cadeia, de como a cadeia do livro ela existe hoje. Então, acho que a conversa, mais uma vez, é importante, mas ela é um pouco mais complexa do que foi colocada. Então, eu acho isso. Mas se tiver essa informação que você deu, por exemplo, eu acho maravilhosa. Se não for uma coisa muito custosa, porque algum custo a gente tem que ter realmente questões. Mesmas coisas, se for para reciclar, tem tudo, né? Assim, para fazer para compostar, enfim, a gente tem que ter essa noção que a gente tem que participar também disso. É uma conta, né, que chega do planeta. E sobre inteligência artificial, a editora não usa em nenhum processo editorial. Não usa. Alguns, não é nem por isso, mas acho que é uma informação importante, né? Várias agências internacionais ou editoras internacionais colocam isso em contrato. Para a gente não é nem por essa questão, porque a gente não usa mesmo.
Agora, obviamente que eu, editora, uso pra assim, para tirar algumas dúvidas, óbvio, acho que todo mundo usa, assim, mas hoje em dia eu acho tão reconhecível, né, Mônica, Fábio? Alguém me manda um texto, gente, eu sei Tem, na tem umas hora. palavras, tem uma construção das Gente, palavras. pode mandar pro WhatsApp, eu sei que aquela coisa foi feita por inteligência artificial. Não sei, gente, Eu tá na também. cara. Até porque muitas vezes eu conheço a pessoa que escreveu, eu falo, não foi essa pessoa que escreveu, né? Não escreve assim. Então, assim, não cola, assim, pra gente. Eu acho que hoje em dia ajuda em alguns pontapés, sei lá, quero fazer uma newsletter disso, algumas ideias. Eu acho que isso o ChatGPT tem algumas ideias, às vezes, umas ideias péssimas, porque ninguém conhece tão bem o nosso catálogo como a gente, o Grêmio. Então, assim, né? Eu acho que é um apoio, mas no nosso fluxo, na nossa construção, na nossa produção, a inteligência artificial não tem um lugar, né, assim, na produção, né? Não faz tradução, não faz revisão, não faz nada disso. Não vou dizer que eu não testei, mas sempre que eu testei, não para fazer tradução, mas falava, vamos fazer essa revisão. Sabe, revisa errado, entendeu? Para ver se passou alguma coisa. Lá, fez duas revisões, vou passar esse PDF para ver se tem alguma coisa. Nada era erro, entendeu? Nada, enfim, então também não tem esse lugar. Acho que na nossa profissão, acho que tem outras, né? Eu tenho familiares que são advogados e tal, que nas suas respectivas empresas já ocupam o lugar dos estagiários, né? Que já conseguem resolver questões de jurisprudência, tal, tal, tal. Mas na Bazar do Tempo não é uma realidade, realmente. Mas também acho um tema que deveria ser debatido. Acho que de reuniões, né, também de classe, trocar experiências também, né, internacionais, né, com editores do lado de fora também, que tem sido feito. Mas, sem dúvida, é uma ameaça, né? Porque, sobretudo para essas profissões que você citou, tradutora, tradutor. Tem gente que faz até, né, que já tivemos casos, né? Capa e tudo mais, né? Então, enfim. Mas a gente valoriza muito as pessoas, né? Não só, como eu falei, essas pessoas que fazem os livros, mas que fazem os livros em toda a fase, todas as fases editoriais, digamos assim. Bacana, não, a gente quer falar sobre isso justamente para que seja um assunto que se leva para a mesa do bar, para que a gente se Sim, é super posicione importante. e o mercado esteja também com um discurso coeso, né? Para a gente também se juntar aqui contra Sem dúvida. esses usos que desprezam a criatividade individual também, né? Sobretudo a gente tem que pensar no futuro, né? Qual é a perspectiva que os jovens têm, né? Um jovem que quer ser tradutor, quer ser tradutora, quer ser revisor, quer ser revisora, né? Eu acho que também é um compromisso com as gerações futuras que a gente tem também, né? Com o livro, sem dúvida, mas com o futuro que a gente quer. O que eu acho que vale que é importante também a gente conversar, né? Discutir a respeito. Você está falando, por exemplo, do shrink que tem dois lados, né? Tipo, um de conservador, de conservação do produto, que é delicado também, se você colocar num lugar úmido. A gente teve caso de editoras aqui em São Paulo que foram alagadas e os livros shrinkados se salvaram. Infelizmente, acontece, né? Também e vai acontecer com mais frequência. Mas a gente sabe também que é um produto de uso único, né? Que você tira, aquele plástico que você não consegue reciclar, quer dizer, Exato, exato. existem possibilidades que por enquanto podem acontecer, né? As sacolas de supermercado em São Paulo são biodegradáveis, teoricamente, né? Mas é uma quantidade enorme. E Enorme. também, IA também tem uma parte que é útil, você ganha um tempo, né? Mas você tem um desperdício enorme de recursos naturais também, entendeu? E acho que Exatamente. Não pode também. Exatamente, Fábio. Essa coisa, a questão do uso da água. Porque essa é uma certa. A gente. O mundo, ele exercita uma certa abstração, né? Assim, quando interessa. Né? Assim, não fala sobre isso, né? Tem água, tem uso de água aí. Não sei, eu sou uma pessoa que não come carne, né? Parece que aquela carne não veio daquele bicho que tá ali, né? Então, assim, parece que a carne, sei lá, saiu vem da caixa, né? Veio da impressora 3D. bandejinha, né? Vem de uma bandeja de isopor, né? Então, essa abstração também eu acho super importante você ter citado isso. Mas ao mesmo tempo eu uso, entendeu? Só que para algumas coisas, não é para criar coisas, mas para facilitar o meu processo, eu trabalho sozinho para fazer o podcast, claro, com o Penny, mas a partir de pós-produção. Então também, né, não dá para também fechar os olhos para que isso não exista, só que a Uhum. gente tem que batalhar por muita coisa ainda, né? Fábio, você me lembrou uma coisa que eu uso realmente, porque também como eu sou única sócia da editora,
eu estou tentando, nesse ano, assim, consolidar a questão de governança da editora. Uhum. A inteligência artificial ajuda nisso também, né? Você tentar organizar, né, organogramas, planos de cargos e salários, isso tudo. Então, tô com você também. Tem isso. E a gente não tem que falar sobre isso, a gente não tem que ter vergonha de falar sobre isso, a Uhum. gente tem que, né, realmente trazer esse assunto para pauta. Com certeza. A gente vai parando por aqui na nossa conversa. A gente sabe, parabéns. A gente sabe que Obrigada, que bom conversar com vocês. tem uma dificuldade de ter empresa no país, né? Tipo, em qualquer lugar e ainda mais uma editora. Então é uma conquista bem importante. E no nosso momento MVB América Latina com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo? Tudo bom, Fábio? Fala aí, pessoal, todos bem? Tem uma coisa que eu sempre gostei de tecnologia quando ela é bem feita e faz as coisas funcionar. E principalmente quando a gente não vê tanto isso acontecendo, né, Ricardo? Isso tem. Pois é, Fábio, interessante mesmo, né? Tem muita coisa que a gente não vê na livraria. E é dessa parte que a gente vai falar. A gente vai falar da PubNet hoje, que você não vê lá, não está na vitrine, não está nas prateleiras, mas para que as coisas cheguem na vitrine, na prateleira, precisa dessa interação. É uma parte do mercado, é uma parte do trabalho do mercado que ainda é bastante manual, bastante demanda o trabalho de muitas pessoas, ou muito trabalho das pessoas, né? E são trabalhos repetitivos, que podem acontecer erros, isso é normal. Uma digitação errada pode variar a quantidade que você queria pedir, pode pedir o título errado porque foi um ISBN com o dígito errado. Então, tudo isso daí, a automatização desse processo é super importante e super benéfica para o mercado. E por que usar a PubNet? Primeiro, a PubNet ela valoriza o ERP que cada empresa tem. Você vai trabalhar dentro do seu sistema, onde você já está ali fazendo todo o seu trabalho gerencial, operacional. Você não tem que sair dele para fazer pedido, para conferir, para receber a resposta do vendedor. Você faz tudo ali para receber o pedido do seu comprador também. É tudo diretamente dentro dos ERPs. E a PubNet está integrada com a grande maioria dos principais ERPs do Brasil e terminando mais algumas integrações. Por falar em integração, a gente tem uma integração global também. A partir da PubNet, livrarias, distribuidores e qualquer outro player que deseje fazer aquisições internacionais consegue fazer. Livros importados estão, digamos, a poucos minutos de distância de você, né? E por que isso? Uma coisa fundamental é que a PubNet só trabalha com padronização. A integração é 100% padronizada. Não existe campos criados só para o Brasil. Por quê? Porque não precisa. A padronização ela é global e é ampla e inclusiva. E mesmo que fosse necessária alguma coisa, a PubNet ainda tem representatividade no comitê que gerencia os padrões globais. Então temos a capacidade, inclusive, de levar, se por algum acaso existir alguma coisa muito específica, a gente leva isso e isso se torna um padrão global. Para fechar aí os motivos, as coisas que a PubNet faz, né, a gente é muito focado, tem um trabalho forte em segurança e compliance. As maiores empresas do mundo do mercado do livro, nos Estados Unidos e no Reino Unido, são usuários da PubNet já há muitos anos. Então, a eficiência, a segurança, a compliance e governança da PubNet está aí à sua disposição. Bem facinho, você tem aí os contatos na descrição do nosso podcast. E a gente está esperando aqui o seu contato. Muito bom. Isso ajuda muito a movimentar e tornar o mercado mais ágil, né, em várias formas. É isso Muito aí. bom. Ricardo, muito obrigado e a gente se fala na próxima. Prazer, Fábio. Um abraço para todos. Mas antes de encerrar, a gente vai fazer as nossas indicações. Eu vou começar só para dar um tempinho a mais para vocês. E eu já até conversei, indiquei esse livro, mas eu tô lendo, que chama Berlim,
É uma graphic novel alemã, ganhou Eisner, sabe, vários prêmios. É da Veneta e tem 592 páginas, quer dizer, um calhamaço. Mas é a história da Berlim pós-Primeira Guerra, né? E mostra como o fascismo ele cresce e vai em toda a sociedade. O livro tem uma estrutura super interessante que ele vai mostrando muitos personagens dentro dessa Berlim. E ele se forma a cada, tipo, páginas, né? Então, assim, terminou uma página, começa outra história. Então, são vários ciclos. E por detalhes, no começo, você vai mostrando, assim, o jeito que eles falam do judeu. O jeito que mostra o lido com os veteranos da Primeira Guerra. Sabe, são coisas que vão construindo um cenário que pra gente, infelizmente, faz todo sentido, né? Do tipo, de como a guerra se torna algo que esconde muitas outras coisas também, sabe? De como o ódio e a violência é imposta num jeito de fazer política, né? Então, é assustador como é atual. Você fala contando, né, Fábio? Não, e faz quase 100 anos isso, né? Então, mas é super importante, é maravilhoso, como se você não lê quadrinhos, mas gosta de não ficção, gosta de entender um pouco a história, é uma forma muito interessante, porque tanto o roteiro, a ilustração são impressionantes. Chama Berlim, do Jason Lutz. Eu não sei falar, provavelmente é alemão, deve ser outro jeito. Mas enfim, vale muito a pena vocês darem uma olhada. Cissa, tem alguma coisa para indicar pra gente? Para sair um pouco dos livros, eu queria falar de um filme. Que eu acho um dos filmes mais impactantes e lindos ao mesmo tempo que eu vi nos últimos tempos. E talvez tenha recebido menos atenção do que merecia por questões, né, outras, que é Manas. Manas, da Mariana Brennan, que é um filme que consegue evocar uma poesia, uma beleza num assunto devastador, que é o assunto da violência sexual contra meninas no Brasil. Uma fotografia deslumbrante, uma abordagem maravilhosa. Teve uma equipe de mulheres incríveis fazendo toda a parte da pesquisa. Realmente foi um dos filmes mais lindos que eu já vi na vida. E, assim, muito feliz e orgulhosa de ser brasileiro. Fez uma carreira bonita, internacional, mas é óbvio que tem outras coisas, né? Que eu não entendo, porque não é o meu mercado. Mas ele tá no streaming já, né? Já há um tempo, então acho que todo mundo consegue ver em casa. Obviamente deve ser um filme lindo para ver no cinema também, porque tem essa fotografia ali do Pará, né? Das ilhas ali fluviais. Lindo, lindo, lindo. Então eu aconselho fortemente Manas. O que eu acho mais bonito do Manas é que ele diz tudo sem Não mostrar nada, exatamente. Fala muito sobre o abuso de meninas e não tem uma cena agressiva, é o não dito que diz, né? Como é que ela conseguiu? Perfeito, Mônica, exatamente isso. Coisa linda. As atrizes elas são meninas e é feito ao longo de um tempo. Então você vê a menina mais velha e parece que a vida está acontecendo na tela, quando foi um tempo de filmagem, né? Não, é muito isso. A gente fala no tema, né? Aí todo mundo fala, não quero ver, não, pelo amor de Deus. Não, mas não mostra nada, não tem nenhuma cena de violência. E é por isso tão forte, porque você se impacta em outro lugar, né? Exatamente. Não, filmaço, gente, tem que ver. Eu quero indicar 2 livros da Bazar do Tempo. Esse aqui, você lembrará seus nomes, Antologia de Poetas Negras dos Estados Unidos do século XX, foi organizado pela Lube Prates, foi a Cissa que me deu. E aí eu sou muito afim, assim, de conhecer poesia. Eu fiquei alucinada com esse. Ele foi resenhado lá no meu podcast, a Júlia leu também, ficou enlouquecida. E aí, como a Elo ensinou lá atrás, ela depois tá fazendo agora esse, que é o Inesquecíveis 4 séculos de poetas brasileiras. Ana Rusch e a Lube Prates de novo organizando. E então, quer dizer, um contraponto ao que foi lá, né, as poetas americanas com as brasileiras. Os livros são lindos, essa capa aqui dá vontade de deitar nela.
É que tem o soft touch. Mas eu acho isso, eu quero que quando lançar um livro, eu quero que tenha soft touch. É uma delícia. Então são 2 livros para quem ama poesia ou para quem quer aprender um pouco mais sobre poesia, ler coisas de altíssimo nível que vai encher sua cabeça de imagens poéticas belíssimas e às vezes violentas, mas muito, muito, muito profundos. Os 2 livros são maravilhosos. Também fica. Obrigada, Mônica. Ah, gente, eu tô em casa aqui. Outra coisa, entrevistar a Cissa é jogo ganho, porque a gente faz uma pergunta, ela responde 3. Ela responde as 2 de baixo. Ó, a gente é jornalista, né, mano? Muito bom. Fiquei muito feliz de participar aqui, Cissa. Eu também. Obrigadíssima, Fábio, por agradecer a Mônica. Obrigada, Publish News. Que bom. Esse novo momento da Publish News também muito ativo, muito dinâmico, muito bom. Obrigadíssima. Fico super feliz. Valeu, gente. E esse foi o episódio 414 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. E se quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify e YouTube, nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.